Escola Bíblica Dominical, deste dia 24 de maio de 2020, e queremos agradecer sua presença conosco, desejando que este momento seja profundamente relevante na sua vida e traga edificação ao seu coração. Hoje eu gostaria de tratar com você sobre como ser uma igreja relevante no mundo e como resolver conflitos e tensões na igreja. E vou fazer essa abordagem fazendo uma espécie de caminhada ou uma visão mais panorâmica da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Por que fazer isso? Porque entendo que esta carta talvez seja a carta mais propícia para fazermos uma radiografia da igreja contemporânea. É como se nós estivéssemos fazendo um diagnóstico da realidade que estamos vivendo, as tensões, as lutas, as fraquezas, as tentações, os perigos, as ameaças. E desta forma, ao examinar esta carta, escrita há quase 2000 anos, nós estaremos examinando a nós mesmos. Ao encontrarmos a solução e o remédio para aquela igreja de outrora, estaremos encontrando a receita para tratar a nossa própria vida. O apóstolo Paulo chegou em Corinto no final da sua segunda viagem missionária. Corinto era uma cidade extremamente importante naquela época, capital de uma província, a província da Acaia, uma cidade grega. E ele passa ali 18 meses, 1 ano e 6 meses, plantando aquela igreja e consolidando aquela igreja. De todas as igrejas que Paulo plantou, nenhuma delas foi mais amada por Paulo do que a igreja de Corinto. E nenhuma igreja fez Paulo sofrer tanto quanto a igreja de Corinto. Talvez você pergunta, por que Paulo escolheu aquela cidade para plantar uma igreja? E eu gostaria de elencar aqui algumas das razões pelas quais Paulo estrategicamente resolve permanecer naquela cidade 1 ano e meio para estabelecer aquela igreja. A primeira razão que eu trago à sua memória é a razão geográfica. Corinto fica entre 2 mares, o Mar Jônico e o Mar Egeu. Era uma região, portanto, de fluxo para o mundo, onde caravanas vinham e saíam constantemente. Uma cidade que tinha portas abertas para o mundo. Uma cidade que facilitava o comércio internacional. E Paulo entendia que uma cidade onde tem muito fluxo de pessoas, também de ideias, era um campo fértil e um lugar estratégico para plantar uma igreja estratégica. A segunda razão, eu diria para você que é a razão social. O apóstolo Paulo entendia algo interessante. A cidade de Corinto tinha sido devastada por um terremoto no ano 146 a.C. E aquela cidade tinha sido reconstruída por César Augusto no ano 46 a.C. Portanto, era uma espécie de cidade antiga, porém com uma população nova. E você bem sabe que quando você tem uma cidade onde as raízes não são tão profundas, mas o povo está chegando, pessoas novas, de lugares novos, sem muitos pontos enraizados da cultura, da religiosidade, a possibilidade humana, e a psicologia da religião prova isso, de esta cidade estar mais aberta ao Evangelho,
é absolutamente plausível e real. Então Paulo entendeu que esse fato de ser uma cidade que estava renascendo, sendo replantada, repovoada, com novos vínculos, formando-se uma nova sociedade, era muito oportuno e propício que ali florescesse uma grande igreja. E Paulo então aproveita essa deixa e fica ali 18 meses. Mas há uma terceira razão, que eu chamaria para você de uma razão cultural. Porque Corinto tinha algumas marcas importantes. Primeiro, era uma cidade de comércio febril. O fato de ter ali o porto de dois mares, Mar Jônico e Mar Egeu, e também ter o porto de Cencreia, era uma cidade que tinha um grande fluxo comercial, onde pessoas vinham e pessoas saíam dali, e então a palavra de Deus plantada naquela cidade, podia possibilitar que o Evangelho também partisse de Corinto para outros horizontes. Segunda razão é que os jogos istmos de Corinto só perdiam em fama para os Jogos Olímpicos de Atenas. Então era a cidade que recebia muita gente para as práticas esportivas. Era uma cidade que sempre recebia turistas, sempre recebia caravanas, sempre recebia pessoas para o mundo esportivo, e Paulo entendia que isso era, de certa forma, uma porta convidativa e aberta para a proclamação do Evangelho. E Paulo aproveita esta oportunidade, essa deixa. Mas ainda, havia uma razão, que eu chamaria de razão moral. A cidade de Corinto era talvez a cidade mais promíscua daquele tempo. Era uma cidade altamente promíscua. A prostituição estava institucionalizada em Corinto e misturada com a questão religiosa. Então, para você ter uma ideia, na parte mais alta da cidade, a Acrópole, havia um templo dedicado a Deus Afrodite. E ali havia em torno de 1000 prostitutas cultuais, e elas serviam a sua divindade pagã através de práticas sexuais aviltantes. E estas prostitutas cultuais desciam às noites para o cais, para as pessoas que chegavam todos os dias dos mais diversos horizontes, e isso encharcava a cidade de uma promiscuidade sem precedentes. Além do mais, ali estava uma das estátuas mais famosas do deus Apolo, deus grego, que incentivava as pessoas à homossexualidade. E a cidade de Corinto era uma cidade profundamente marcada por esse viés sexual. Tanto é fato que Paulo chega a dizer, no capítulo 6, versículos 9 a 11, que muitos dos membros da igreja de Corinto saíram desta prática sexual, se converteram ao Senhor Jesus Cristo e foram transformadas pelo poder do Evangelho, e agora eram pessoas santificadas e serviam ao Deus Todo-Poderoso com a vida santa. Mas finalmente, Paulo escolheu aquela cidade por uma razão religiosa. É que Corinto tinha muitos deuses. Você bem sabe, o panteão de divindades dos gregos. E no meio de tantas divindades, como Paulo havia pregado dias antes em Atenas, quando estiver em Atenas antes de ir para Corinto, quando Paulo disse no Areópago: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar dedicado ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês não conhecem, embora conheçam tantos deuses, este que vocês não conhecem é o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus preservador, o Deus governador, o Deus Senhor, o Deus da salvação. Então Paulo chega na cidade de Corinto, uma cidade politeísta, e anuncia a eles Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois bem,
Dito isto, à guisa de introdução, gostaria então de examinar com você de forma breve, para que você possa ter uma visão panorâmica desta carta. Entendendo que ao ter esta visão panorâmica, você vai encontrar respostas para os dilemas da igreja contemporânea e encontrar também resposta para o seu próprio coração. Como entender essa carta? Como compreender a mensagem central desta epístola? Bom, esta carta tem 16 capítulos. E não é a primeira carta que Paulo escreveu. A primeira carta que Paulo escreveu, possivelmente ela foi perdida, porque é isso que ele vai dizer no capítulo 5, versículo 9. Ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Nós não temos esta carta conosco, não sabemos o paradeiro desta carta. Segundo, esta carta foi escrita para responder a algumas perguntas que aquela igreja havia enviado para Paulo. No capítulo 7, verso 1, quanto ao que me escrevestes, Paulo diz: é bom que o homem não toque mulher. Então, os crentes de Corinto tinham algumas questões, e Paulo nessa altura estava em Éfeso, mandaram para Paulo algumas perguntas, e Paulo está respondendo essas perguntas, e aproveita então para enviar àquela igreja esta epístola. Como é que nós devemos olhar esta epístola? Nós podemos fazer uma análise expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e é uma riquíssima carta, com uma mensagem absolutamente oportuna para a igreja contemporânea, mas nós podemos fazer uma outra leitura, mais rápida, mais panorâmica, mais geral. Como assim? Olhando quais foram os problemas que Paulo diagnostica e como Paulo lida para resolver com esses problemas. Então vamos ver. Primeiro problema que Paulo identifica nesta igreja era um problema de divisão. Isso é lido nos capítulos 1 a 4. Se você notar comigo, no capítulo 1, no versículo de número 10, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Bom, você acha que há divisão hoje no meio evangélico brasileiro? Você acha que há ainda hoje igrejas divididas? Você acha que ainda hoje há crentes lutando uns contra os outros? Nas redes sociais? Ou nos concílios? Ou nas suas estruturas eclesiásticas? Então Paulo está lidando aqui com a igreja que está dividida. E Paulo, no verso 11, diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Então, essa irmã informa Paulo, que lá na igreja de Corinto, está tendo contendas, e Paulo lida com isso de uma maneira muito bonita, porque ele não diz: ouvi falar, andam falando por aí, o povo ou o pessoal está comentando. Esse tipo de abordagem é muito ruim, porque quem é o povo? Quem é o pessoal? Quem é todo mundo? Às vezes uma pessoa está falando, e a pessoa espalha que está todo mundo falando, isso gera tensão, isso gera maledicência, isso gera suspeita. Então Paulo trata do assunto de maneira clara, sem esses subterfúgios do anonimato. Ele vai direto ao ponto: olha, fui informado pelos irmãos da casa de Cloé, que há contendas entre vocês. E aí Paulo explica o que é isso no versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Paulo diz que naquela igreja havia 4 partidos. O partido de Apolo, que era um grande orador. O partido de Paulo, que era o plantador da igreja.
o partido de Cefas, composto certamente do grupo judaico da igreja, e o partido de Cristo, que censurava os outros 3 partidos e que os rejeitava. Como é que Paulo lida com essa problemática da divisão da igreja? Porque veja você, o homem gosta de ser incensado, de ser colocado num pedestal, faz bem ao ego do homem quando ele sabe que tem algumas pessoas que estão seguindo o caminho dele, mas Paulo não admite esse tipo de comportamento na igreja de Deus. E então como é que ele trata desse assunto? Veja você comigo o que ele vai tratar lá no capítulo 3, quando ele pergunta no verso 5, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, Paulo começa a botar o machado da verdade na raiz dessa tendência perigosa do culto à personalidade, de botar um líder lá em cima no pedestal. Entenda isso, na igreja de Deus não tem hierarquia de valores. Na igreja de Deus só tem um cabeça, só tem um chefe, só tem um dono. Na igreja de Deus todos nós estamos nivelados no mesmo patamar, somos servos. O que nós temos na igreja não é concorrência, é cooperação. Olha o que ele vai dizer no capítulo 3, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Em outras palavras, você não está concorrendo com o seu irmão, você não tem que lutar disputando o seu espaço, você não tem que querer crescer na igreja pisando no outro ou humilhando o outro para você se projetar. Não, na igreja de Deus todos somos servos e todos nós cooperamos, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Então na igreja de Deus é hora de esvaziar a bola desse culto à personalidade, de gente se considerar estrela, de gente achar que os holofotes precisam estar em cima dela. Quanto mais o homem tem o comportamento de João Batista, dizendo, convém que Jesus cresça e que eu diminua. Este é o sentimento de um servo, de uma serva de Deus, e é assim que se resolve conflitos dentro da igreja. É você entendendo que somos servos, é você entender que nós não estamos concorrendo uns com os outros, mas nós cooperamos uns com os outros, visando a glória de Deus e visando o crescimento da igreja de Deus. Pois bem, como é que Paulo lida com um outro problema da igreja? Confira comigo o capítulo 5, que agora tem um outro problema, que é o problema da imoralidade entrando dentro da igreja. A igreja, enquanto aqui estiver, a igreja militante, ela tem problemas, ela não é perfeita, ela ainda está sujeita a erros, a falhas, a pecados. Nós estamos ainda numa luta espiritual, embora já tenhamos sido justificados e salvos da condenação do pecado, nós estamos ainda no processo de santificação, lutando para sermos salvos do poder do pecado. Fomos libertos da condenação do pecado, mas estamos sendo libertos do poder do pecado, e só na glorificação seremos libertos da presença do pecado. Então olha o que ele vai dizer no versículo 1, capítulo 5, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto era, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. O que está acontecendo aqui? Que era uma cidade promíscua sexualmente, e de repente, um rapaz tem relação sexual com a sua madrasta, com a mulher de seu pai. O grande problema, que além desse escândalo, prática essa que nem fora da igreja existia, a igreja de Corinto
não lidou corretamente com o problema. Primeiro, a igreja não lamentou. Versículo 2: não chegastes a lamentar. Quando há pecado na igreja, e a igreja não lamenta, não chora, não se entristece, é um mau sinal. A igreja de Corinto passou a seguinte ideia: aqui ninguém se envolve com a vida de ninguém, cada um tem a sua vida, cada um escolhe o que quer viver, como viver, o que fazer, e nós não interferimos. Mas a igreja é um corpo, a igreja é uma família. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um se alegra, todos se alegram com ele. E se um cai, todos devem chorar por ele e tomar medidas para uma disciplina que restaure, que cure, que preserve a igreja. A segunda postura que a igreja devia tomar e não tomou, além de não ter chorado, é que a igreja não julgou o pecado. Então, o que é que Paulo recomenda? Versículo 5: entregue a Satanás esta pessoa para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Bom, esse é um texto muito complicado, muita gente tem dificuldade em entendê-lo. O que significa entregar alguém a Satanás? Pois bem, Paulo vai explicar o que significa isso. Veja você o que é que ele vai orientar. No versículo 13: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Entregar a Satanás significa o seguinte: quando uma pessoa é convertida a Cristo e é batizada no corpo de Cristo e passa a fazer parte da membresia da igreja, ela está dentro de uma aliança de proteção. Ela está guardada dentro desse núcleo de proteção. Quando um membro, ele comete um pecado, não se arrepende, nem a igreja se arrepende, e chora, e lamenta. E Paulo agora diz: vocês precisam tirar este indivíduo da comunhão, expulsar essa pessoa do convívio, tirar essa pessoa do relacionamento doméstico da igreja, porque ele vai dizer no verso 7, lançai fora o velho fermento, ou seja, o pecado na igreja é como uma porção de fermento que leveda a massa toda. Usando uma linguagem mais nossa, uma maçã podre no meio de um cesto de maçãs boas, não melhora as boas, mas ela, se estiver podre, ela contamina as outras. Então Paulo está dizendo: tira essa pessoa da comunhão da igreja. Não houve arrependimento, então tire da comunhão. E tirar alguém da comunhão da igreja é expor essa pessoa a todas as ações de Satanás. Ela está exposta, ela tirou a sua armadura de proteção da comunhão, então ela é entregue a Satanás. O mundo está posto no maligno. Agora note você que o propósito de Paulo não é que um membro caia e a igreja chuta essa pessoa, desampara essa pessoa, joga fora essa pessoa, no sentido de ela ir para o mundo e ser condenada lá. Não é esse o propósito. Veja você comigo, que o versículo 5 é claro: a fim de que o espírito seja salvo. Ou seja, disciplina não é castigo para a pessoa ser condenada. Disciplina é um ato de amor para a pessoa ser recuperada, restaurada. Porém, não há restauração sem arrependimento. Não há perdão sem arrependimento. Tanto é fato que, se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai orientar a igreja a receber de volta esse membro faltoso, por ter notado nele sinais de arrependimento, pois isso é disciplina eclesiástica. A igreja é dura com relação ao pecado, mas a igreja é misericordiosa em relação ao pecador que se arrepende, e então recupera-o, restaura-o à comunhão da igreja. Então você percebe que
o pecado precisa ser motivo de choro da igreja, a igreja precisa julgar o pecado, e a igreja precisa remover o pecado, como se remove o fermento da massa, para que toda a massa não seja contaminada. Pois bem, Paulo enfrenta um outro problema na igreja, está no capítulo 6. Que problema é esse? É o problema das contendas e das brigas entre os membros dentro da igreja. E aqui no capítulo 6, Paulo vai lidar com dois problemas. Primeiro, contendas interpessoais, dos versos 1 a 11, e paixões intrapessoais, dos versos 12 a 20. O que estava acontecendo na igreja? Olha comigo, capítulo 6, verso 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então veja você o que estava acontecendo. Primeiro, os crentes estavam brigando. Bom, numa igreja que tem partidos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, então já é um terreno propício para briga, né? Nós vivemos hoje uma sociedade fragmentada em partidos, partidos políticos, partidos ideológicos, partidos eclesiásticos, dentro da igreja opiniões distintas, e nós às vezes somos intolerantes, porque achamos que se o fulano não concorda exatamente comigo e não reza exatamente a minha cartilha, é meu inimigo. E os crentes estavam batendo cabeça. Pior, além de gerar a contenda interna, eles não conseguiam resolver esses problemas do ponto de vista da igreja, não tinha nenhum líder ali sábio para resolver, não havia nenhuma postura de pacificação, de harmonização dessas relações tensionadas. O que eles faziam? Levavam esses conflitos para fora da igreja, para os tribunais seculares. Então, qual é a orientação de Paulo nessa conjuntura? Primeiro, Paulo diz assim no verso 2, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se a igreja vai julgar o mundo, como é que o mundo vai julgar a igreja? Então Paulo está dizendo, vocês estão fazendo uma coisa sem propósito, porque é a igreja que vai julgar o mundo. Quando vocês recorrem ao mundo para julgar causas da igreja, vocês estão invertendo a situação. Segundo, versículo 3, não sabeis que havemos julgar os próprios anjos? Ele está falando dos anjos caídos. Então ele está dizendo que os crentes estão, dentro da visão da palavra de Deus, numa posição de julgadores, e não de serem julgados pelo mundo, nem pelos demônios. Mas agora ele vai tratar algo que eu acho fenomenal. Versículo 4, entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Ou seja, você levar problemas internos da igreja para os tribunais seculares é um contrassenso. Por quê? Ele diz no verso 5, para vergonha eu vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Será que não tem conselheiros na igreja? Será que não tem ninguém que possa ser um pacificador dentro da igreja? Será que os problemas da igreja precisam ser levados para fora, numa linguagem humana nossa, lavando roupa suja fora? Quando nós poderíamos e deveríamos, primeiro, evitar contendas, e se houver contendas, resolver os problemas de forma doméstica dentro da própria igreja? Agora, Paulo dá o diagnóstico, versículo 7. O só existir entre vós demanda, já é completa derrota para vós outros. Então é o seguinte, quando o crente briga com outro crente, não importa o resultado, já é derrota. Não importa qual vai ser o final desta pugna, já é fracasso. Não importa qual vai ser o veredito, já é uma vergonha.
É isso que ele diz no verso 7, o só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Veja você que não é derrota não, é completa derrota. Então qual é a orientação de Paulo? Versículo 7, olha comigo. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? A derrota que é vitória, e a vitória que é derrota. Alguém já disse, e é uma frase para mim extremamente relevante: cuida bem da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Quando você, para evitar uma contenda dentro da igreja, resolve sofrer injustiça, resolve sofrer o dano, você ganhou a causa. Isso significa, na linguagem de Paulo aos Romanos, capítulo 12, é vencer o mal com o bem. Porque se você, ao receber o mal de alguém, pagar o mal com o mal, você empatou o jogo. Se alguém não fez mal para você, e você faz mal para ela, bom, aí você já deixou de ser até um ser humano, já entrou para uma área maligna. Mas a postura do cristão não é deixar-se vencer do mal, mas é vencer o mal com o bem, ou seja, sofrer o dano, sofrer a própria injustiça. Deus vai honrar você por isso. Quem honra a gente é Deus, quem guarda a gente é Deus, quem preserva a gente é Deus, quem cuida da nossa vida é Deus. Eu vou lhe dar um exemplo. Você está lembrado de Jó? Quando os amigos de Jó acusaram Jó de ladrão, de adúltero, de louco, falaram que ele tinha se enriquecido porque tinha roubado os órfãos e as viúvas. O que acontece? Jó está acuado, porém, Deus sai em defesa de Jó. Deus restaura a sorte de Jó quando? Quando Jó está no embate com os seus amigos, quando ele está tentando responder heroicamente às acusações de seus amigos? Não. Diz Jó 42:10 que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. E mais, Deus falou para os amigos de Jó assim: vocês vão ter que ir lá em Jó, aquele homem que vocês criticaram, aquele homem que vocês falaram mal dele, aquele homem que vocês acusaram levianamente, aquele homem é mais justo do que vocês, aquele homem vai orar por vocês, e eu vou restaurar vocês em resposta à oração daquele homem que vocês criticaram. Em outras palavras, Deus está honrando Jó. Então sofra o dano, meu irmão, sofra a injustiça. Quem cuida de você é Deus, quem cuida da sua reputação é Deus. Se as pessoas falam mal de você, se as pessoas espalham contendas com o seu nome, preste atenção nisso, é melhor você sofrer o dano e a injustiça, porque Deus na hora oportuna vai honrar você. É isso que Paulo está ensinando. Pois bem, depois que Paulo trata das contendas interpessoais, dos versos 12 a 20, ele vai falar das paixões intrapessoais. E ele, então, mostra a necessidade de nós termos cuidado com a santidade pessoal, mormente com a questão do nosso corpo. Versículo de número 19, ele vai dizer assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Ora, a palavra santuário aqui não é templo. A palavra santuário aqui, na língua grega, é o santo dos santos, o lugar mais sagrado, onde a glória de Deus se manifestava.
Então Paulo está dizendo que nós precisamos ter cuidado com as nossas relações interpessoais, e que nós precisamos ter cuidado com as nossas paixões intrapessoais, para levarmos uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de santificação. E ele diz no verso 20, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Pois bem, quando vamos para o capítulo 7, Paulo vai tratar de um outro problema, que é o problema da relação familiar. Aqueles crentes haviam escrito para Paulo, no capítulo 7, verso 1, quanto ao que me escrevestes, o que eles haviam perguntado para Paulo na carta que mandaram para Paulo? Eles haviam saído de uma sociedade promíscua, onde o sexo era banalizado, comercializado, conspurcado, e agora eles eram crentes, novos convertidos, e algumas dúvidas pairavam na mente deles. Será que nós podemos ter sexo legítimo, puro? Estamos casados, marido e mulher, como é que fica? Será que a gente se abstém do sexo? Porque nós o praticamos outrora de maneira tão desvairada, de uma maneira tão mundana, de uma maneira tão promíscua, e agora? Será que nós, agora casados, membros da igreja, podemos ter uma relação sexual legítima, pura, santa? Então Paulo trata dessa matéria com eles, e Paulo vai lidar aqui com 3 assuntos. Primeiro, cristãos casados com cristãos, versos de 1 a 11. Segundo, cristãos casados com não cristãos, versos 12 a 24. Terceiro, cristãos não casados, versos 25 a 40. Então, a primeira coisa que Paulo vai argumentar é que, quanto ao que me escrevesse, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Se você não entender o contexto, você vai pensar que Paulo está aqui recomendando que ficar solteiro é melhor do que estar casado, ou que Paulo não tenha uma boa ideia de casamento, a ponto de recomendar às pessoas a ficarem solteiras. O contexto aqui é um contexto de perseguição, o contexto aqui é uma situação de angústia, onde casar, ter filhos, poderia trazer consequências muito difíceis para a pessoa naquela conjuntura. Olha, por exemplo, o versículo 28. Mas se te casares com isso não pecas, também se a virgem se casar por isso não peca, ainda assim tais pessoas sofrerão angústias, ou angústia na carne, e eu quisera poupar-vos disso. É só pegar o exemplo de Paulo. Naquele tempo Paulo era um missionário, naquele tempo Paulo fazia viagens, não seguras como nos nossos dias, por mares revoltos, por desertos, por rios, entre patrícios, entre estrangeiros, e na medida que ele caminhava, ele enfrentava perseguição, pressão, de todo lado. Se ele tivesse casado, tendo que levar a sua mulher, os riscos eram maiores, talvez ele não tivesse a agenda que teve. E se tivesse filhos? E se esses filhos fossem pequenos? Como é que poderia desincumbir-se de uma tarefa como a que ele realizou? Então, é nessa conjuntura que ele está dizendo, é melhor você não tocar mulher. Agora, Paulo está dizendo o seguinte, se você não consegue lidar com a sua sexualidade e fica abrasado, então, mesmo correndo todos os riscos, é melhor que você se case. E dos versos 3 a 5, Paulo vai mostrar a legitimidade da relação sexual dentro do casamento. Quando ele diz assim, o marido concede à esposa o que lhe é devido, semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que Paulo está dizendo aí é que a relação sexual fora do casamento é pecado,
que a relação sexual antes do casamento é pecado, mas que a relação sexual no casamento é uma ordenança de Deus. Em outras palavras, alguém ir para a cama no namoro, ou ir para a cama com a mulher ou com o marido de outra pessoa, é pecado. Mas não ter sexo no casamento também é pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que a sexualidade não é uma satisfação egoísta. O corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. E a ordem apostólica é: não vos priveis, a não ser em casos excepcionais, por necessidade de oração e jejum, e novamente se ajuntarem, porque a privação sexual dentro do casamento pode abrir uma brecha para Satanás entrar e colocar outra pessoa na linha e transtornar esse casamento e arruinar com esta família. Então Paulo está lidando com isso de maneira santa, bíblica, necessária para a saúde emocional, moral e espiritual das famílias. Quando chega no capítulo 8, 9 e 10, Paulo vai lidar com outro assunto. É o assunto da liberdade cristã. O que é que pode, o que é que não pode. O problema lá naquela época era comer carne. Com medo de comer carne sacrificada aos ídolos, alguns: não, eu não vou comer carne de jeito nenhum, vou ser vegetariano. Outros, sem qualquer escrúpulo, comiam carne até sacrificada aos ídolos, no templo do ídolo, ou comprando no mercado, sabendo que aquela carne tinha sido dedicada aos deuses, ou mesmo quando um amigo convidava e informava a ele, na hora da refeição, que aquela carne tinha sido sacrificada aos ídolos. Qual foi a posição de Paulo sobre este assunto? É claro que o nosso problema hoje não é comer carne. Talvez tenha outros assuntos aí que possam trazer certas questões de milindres na área da liberdade cristã. O crente joga na loteria ou não joga? O crente vai para o campo de futebol no dia de domingo ou não vai? Vai assistir Fórmula 1 no dia de domingo ou não vai? O crente toma cerveja ou não toma? O crente fuma charuto ou não fuma? O crente faz negócios escondendo do leão, da Receita Federal, os valores ou não? Talvez esses assuntos sejam mais pertinentes à nossa cultura, à nossa realidade. Porém, o princípio permanece. Então vamos ver qual foi a orientação de Paulo sobre a questão do pode e não pode dentro da igreja de Deus. Eu queria levantar aqui 3 aspectos em que Paulo vai mencionar isso. Então, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você tem coisas que são morais, coisas que são amorais e coisas que são imorais. Em outras palavras, aquilo que é imoral, foi imoral antes, é imoral hoje, vai ser imoral amanhã. Eu exemplifico. Por exemplo, mentir, adulterar, roubar, falar mal dos outros, cobiçar a mulher alheia, matar, desonrar pai e mãe, prostrar-se diante de ídolos, tomar o nome de Deus em vão, ter outros deuses. Bom, isso foi errado ontem, é errado hoje, vai ser errado amanhã. As coisas morais foram certas ontem, são certas hoje, serão certas amanhã. Por exemplo, amar a Deus, amar o próximo, servir o próximo, fazer o bem ao próximo. Isso foi certo, é certo e será certo. Agora, há coisas que eu chamo de amorais. E uma coisa amoral, e entenda que eu estou usando o prefixo a aqui não apenas como negação, mas como neutralidade, depende da circunstância, depende do momento. E Paulo vai ilustrar isso. O que ele está querendo dizer? Primeiro, então se o problema era comer carne, veja você, capítulo 8, versículo 4, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo,
e que não há senão um só Deus. Então, o ídolo é pau, é pedra, é gesso, é mármore, é prata, é ouro. Ele não tem vida. Ele tem boca, não fala, ele tem olhos, não vê, ele tem uma garganta, mas não sai som. Ele tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não manda. Então ele é uma imagem que o homem criou. Ele não é nada. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, lá no capítulo 10, preste bem atenção nisso, versículo 20, que esse ídolo que não é nada, também é um instrumento de demônios. Olha aí, antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados a demônios. Então, nessa conjuntura, quando é que um crente não devia comer carne? Primeira situação, olha comigo capítulo 8, versículo 10, olha aí, eu vou começar com 8 até o 10 para você entender o contexto. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Está dizendo, pode comer carne, mas no templo do ídolo não. No templo do ídolo não. Porque se você estiver lá no templo do ídolo comendo carne, você vai escandalizar. Qual o contexto? É que nesse templo, sobretudo em templo de Afrodite, animais eram sacrificados, imolados, e parte desta carne era consumida lá no templo, em gestos litúrgicos de culto àquelas divindades pagãs. E às vezes, os amigos pagãos convidavam seus amigos, agora cristãos, para irem com eles àquelas cerimônias, àqueles rituais, onde esta carne era oferecida. Paulo diz, lá você não deve comer, é escândalo. Segundo lugar, confira comigo capítulo 10, versículo 25, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. O que Paulo está dizendo aqui? Parte desta carne, que era oferecida aos deuses, aos ídolos, aos demônios, lá no templo do ídolo, desciam para o mercado, desciam para o açougue. E aí imagine você, a dona Maria indo ao mercado, e o açougueiro dizendo para ela, olha, acabou de chegar a melhor carne, vinda lá do templo dos deuses, de Afrodite, que foi sacrificada aos deuses, está num preço especial. Se a dona Maria é uma mulher crente, ela diz, não, essa carne eu não quero, essa carne eu não levo, esta carne eu não consumo. É o que Paulo está dizendo. Se você não é informado, não tem problema nenhum, vai, leva, come, sem problema. Mas se você é informado que foi sacrificado a eles, não coma. Terceira circunstância, olha comigo o versículo 27, 10, 27. Se alguém dentre os incrédulos os convidar, e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Essa é a terceira possibilidade, que o amoral torna-se moral. Seu amigo convidou você para o jantar, e você pode e deve ir. Mas antes de assentar-se à mesa, ele diz, essa carne que foi sacrificada aos ídolos, não coma dessa carne. É o que Paulo está dizendo, por causa da sua consciência. Então preste bem atenção nisso. Você crente é regido não apenas pela sua liberdade. Ah, mas eu sou livre. Ah, mas eu posso. Você não pode, com a sua liberdade, ferir a consciência do seu irmão. A ética cristã é governada pelo amor ao próximo e honra a Deus mais do que pelos meus direitos.
Esta é a situação com que Paulo lida com o assunto aqui nesta carta. Pois bem, um outro assunto que esta igreja enfrentava está no capítulo 11, que era o problema da ceia. Tinha uma festa antes da ceia, que é chamada Festa do Amor, e era uma espécie de ajunta-pratos. E ali naquela igreja havia não apenas partidos, eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas, de Cristo, mas havia também um partido entre os ricos e os pobres. E os ricos estavam comendo demais e os pobres passando fome nesse ajunta-prato. Alguns estavam até se embebedando antes da ceia. E Paulo vai orientar eles que eles estão se reunindo para pior. Não era a ceia do Senhor que eles estavam comendo. E Paulo passa a dar instruções acerca de como a ceia do Senhor deve ser celebrada na igreja. Olhando para o sacrifício de Cristo na cruz, olhando para a presença dele conosco, olhando para a promessa da sua segunda vinda, olhando para a necessidade de um autoexame, olhando para a necessidade do discernimento. E desta maneira então é que a igreja devia se reunir para celebrar a ceia do Senhor, não com divisão, não com acepção, mas com amor cristão, juntos, olhando para o sacrifício de Cristo, razão da nossa salvação, da nossa esperança. Nos capítulos 12 a 14, Paulo vai lidar com outro problema, o problema dos dons espirituais. Então Paulo vai mostrar para aquela igreja que existe unidade, diversidade e mutualidade. Nós somos um só corpo, os dons são diversos, e nós não usamos os dons para status espiritual, mas usamos os dons para servir uns aos outros. É por isso que no meio dos dois capítulos que tratam dos dons, 12 e 14, Paulo bota um recheio, capítulo 13, falando do amor. E nesse capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar da superioridade do amor em relação aos dons, nos versos 1 a 3, vai falar das virtudes do amor, nos versos 4 a 8, e vai falar da perenidade e superioridade do amor, nos versos 8 a 13. Quando ele vai para o penúltimo capítulo, capítulo 15, ele trata de um assunto soleníssimo, que estava tendo naquela igreja. A influência da filosofia grega estava levando alguns crentes de Corinto, conforme o capítulo 15, versículo 12, a duvidar da ressurreição dos mortos. Então Paulo mostra com clareza, no texto mais longo e mais amplo da Bíblia sobre a ressurreição, 3 verdades gloriosas. A ressurreição com relação ao passado é um fato histórico, a ressurreição de Cristo. A ressurreição com respeito ao presente é um artigo de fé, versículos 12 a 19. E a ressurreição em relação ao futuro é uma esperança bendita, versos 20 até o verso 57. E Paulo então traz para nós a mais plena, ampla, bela e eloquente a explanação sobre a esperança cristã, falando da ressurreição dos mortos. E Paulo fecha esta carta, no capítulo 16, mostrando acerca da mordomia cristã. Primeiro, a mordomia do dinheiro. Aqueles crentes que tinham começado tão bem, o levantamento de uma oferta para os pobres da Judeia, estavam um pouquinho lentos nesta área, e Paulo instrui a eles como é que eles deviam levantar aqueles recursos para levar para os pobres da Judeia. Depois, em segundo lugar, a mordomia das oportunidades, nos versos 5 a 9, do capítulo 16. E ele fecha esta carta sobre a mordomia dos relacionamentos, dos versos 10 a 24. Desta maneira, Paulo está aqui trazendo para nós uma espécie de receita de como lidar com conflitos dentro da igreja, como resolver tensões dentro da igreja, como lidar com deficiências doutrinárias dentro da igreja, como resolver conflitos interpessoais
dentro da igreja, como tratar de paixões intrapessoais dentro da igreja, como lidar com disciplina eclesiástica dentro da igreja, como resolver divisões dentro da igreja. A minha oração e a minha expectativa é de que você, ao examinar com mais precisão e detalhe esta carta, você possa receber toda a instrução e toda a direção para ter uma vida cristã madura, para ter uma vida cristã digna da gloriosa vocação com que você foi chamado. Você é santo posicionalmente em Cristo, mas você é chamado para a santificação nesse processo que vai da sua conversão à sua glorificação. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu coração. Que esta palavra possa pautar a nossa conduta e a nossa jornada daqui até chegarmos na glória.